Vamos começar falando sobre H1N1. Em todo o Brasil, a procura é muito grande por vacinas. Em alguns estados, anteciparam, inclusive, a campanha de vacinação que aconteceria só no final deste mês, né? Em São Paulo e na Grande São Paulo também, os postos de saúde já estão vacinando os grupos de risco, né? Considerados grupos de risco, idosos, crianças, gestantes. Mas aqui no nosso interior do estado, isso não vai acontecer, a antecipação. A campanha acontecerá na data prevista, mas em alguns estabelecimentos, em clínicas particulares, a corrida em busca pela vacina tem sido uma corrida frenética. Pessoas da cidade, de todos os cantos da cidade e também de várias cidades da região, em busca de uma dose para evitar os males causados pela doença. A médica infectologista, a doutora Luciana Sgarbi, faz um alerta e ela pede, né, faz até um apelo à população para que todos nós possamos manter a tranquilidade e não entremos em estado de pânico. E o jornalismo da TV Sol vai entrar em um assunto polêmico, um assunto que tomou conta aí nas últimas semanas do Brasil, do estado de São Paulo e principalmente da cidade de Marília, que é com relação ao vírus H1N1, a gripe H1N1. Eu converso agora com a Luciana Sgarbi, infectologista aqui na cidade de Marília. O que é essa gripe, doutora? Vamos começar pelo início mesmo. O que é essa gripe? Bem, a gripe H1N1 é um quadro de gripe produzido por um tipo de influenza vírus, como você já falou, H1N1. Qual a diferença dela para as outras gripes sazonal, que nós chamamos, para o influenza sazonal? Ela tende a ter um comprometimento do estado geral do paciente um pouco mais intenso. Então, costuma vir febre alta, dor de garganta, tosse inicialmente seca e na evolução pode ou não acontecer falta de ar. Ela também pode acometer o trato gastrointestinal, então alguns pacientes têm náusea, vômito e até diarreia. É um quadro que difere um pouco, que não é uma produção de secreção muito abundante. Ela tende a ser até um quadro gripal mais seco. O paciente refere-se muito mais com dor de garganta do que com bastante secreção. E a tosse no quadro inicial costuma ser seca, né? E ela costuma ser um pouco mais prolongada. Então, o paciente realmente se sente muito comprometido do ponto de vista físico, né? Dor de cabeça, mal-estar. A sensação que o doente tem é de que passou um trator, né, por cima dele. Então, nesse momento, o que é importante, né? Em primeiro lugar, não se apavorar. É uma gripe, como outra qualquer, que vai abater mais o indivíduo do que a outra, mas que, na grande maioria das vezes, terá uma evolução satisfatória. É importante tomar antitérmico, hidratar-se bastante e a evolução do quadro ou precisando ou não, um atendimento médico, para que possa ser medicado com a medicação específica ou apenas com medicamentos ditos sintomáticos. Às vezes o paciente não precisa tomar o oseltamivir, que é o famoso Tamiflu. Às vezes só mesmo tomando Novalgina, um paracetamol, isso vai ser suficiente para controlar o quadro de dor. Poucos pacientes, né, especialmente aqueles pacientes que têm, digamos, uma fragilidade maior, ou por ser hipertenso, diabético, estar em quimioterapia, ter AIDS, estar gestante, algumas crianças abaixo de 5 anos, essas pessoas, a gente tem um cuidado a mais de fazer um exame mais cuidadoso, de auscultar bem esses pacientes, observar a evolução. E o mais importante, né, é atendimento em rede básica, assistência primária, não assistência em hospital. Nós estamos referendando aos hospitais os pacientes que foram vistos na atenção primária e que tem algo que chama a atenção do médico e que precisa de uma atenção mais especializada. Daí esses pacientes serão referendados. E Marília está muito bem treinada e capacitada para este atendimento, sem pânico, né? Os dirigentes, né, as pessoas responsáveis pela gestão da saúde têm feito reuniões, nós temos medicamentos, visto a questão de leitos hospitalares, mas se o tumulto e o pânico coletivo se cria, qualquer
né, dessas situações gera um transtorno e um desarranjo do atendimento médico. As pessoas se aglomeram em filas, seja em busca de vacinas, seja em busca de atendimento, muitas vezes sem necessidade, né? Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que nós não estamos tendo uma epidemia em Marília. Nós não temos oficialmente ainda nenhum caso confirmado. Existem síndromes respiratórias sendo avaliadas, internadas e colhidas, né, os exames para confirmação ou não. Mesmo óbitos que se noticiaram aí, nenhum óbito confirmado. Então, eu fico pensando que hoje, Marília, né, se uma pessoa morreu porque a unha encravou, vai ser por H1N1. Isso gera muita angústia. Então, é importante as pessoas continuarem as suas vidas. As crianças indo para as escolas, né? É importante os pais irem para o trabalho e se cuidar, né? Lavar as mãos, né? Quem está resfriado, ou quem está gripado, ou quem está com influenza, ficar em casa para evitar a disseminação. Ter o hábito de lavar as mãos, ter o álcool gel, água, alimentação sadia. E o estresse é a principal causa de queda da nossa resposta imune. Então, às vezes as pessoas ficam tão angustiadas, com tanto pânico, que essas pessoas vão adoecer. Não é verdade? Então, é importante que Marília atenda a este apelo de calma, de equilíbrio. Nós não estamos tendo nenhuma situação grave na cidade. É verdade, todos sabem, que ela veio mais precoce, né? Este ano, normalmente, o vírus não gosta do calor. Não é isso que a gente aprende? Os vírus influenza, tanto resfriado comum como os influenza vírus, eles gostam do período frio. Então, este foi a novidade. Veio um pouquinho antes, né, do que se esperava e, portanto, o Serviço de Saúde Pública ainda não iniciou a sua campanha. Então, isso gerou uma grande pane na população. Mas é só olhar os números, fazer uma estatística e vai se avaliar que nós não estamos tendo uma situação gravíssima, nem muito menos grave, não é motivo para pânico, nem para mudarmos o nosso dia a dia. Final de semana vem aí, nós estamos no outono, vamos caminhar, vamos voltar às nossas vidas, né? E parar com esta corrida assustadora por remédio, por assistência médica, por vacinas. É isso que eu ia falar. Então, o telespectador, a dona de casa que está lá em casa, o pai, a mãe, as crianças não precisam se preocupar e correr, doutora, para clínicas que vão dar vacina, ou os hospitais, ou as UPAs da cidade de Marília. Tem que ficar em casa, tranquilo, sem se preocupar. E fazer a prevenção, né? Seguramente. Temos que deixar os PAs, os postos, os hospitais, as clínicas, para aquelas pessoas que estão doentes. Muitas vezes a gente tem atendimento de inúmeras pessoas e que quando você vai ver não tem nada, é só pânico. Né? E outro dado importante, não há de ter vacina para todos. Nós temos que ter muita responsabilidade com o uso desta ferramenta. A vacina, seja no público, seja no privado, ela é feita para dar um suporte para aquelas pessoas ditas de risco maior, né? A produção laboratorial, ela é finita, seja pública, seja privada. Então, muitas pessoas que às vezes tomam vacina desnecessariamente, movidas pela angústia, pelo pânico, estão tomando espaço, né, de pessoas, de gestantes, de pacientes em tratamento oncológicos, de AIDS, de crianças abaixo de 5 anos, dos bronquíticos graves, dos asmáticos, dos diabéticos, não é verdade? Este público, sim, é um público que deve ser privilegiado. Então, a vacina é disponível para quem queira, né, no privado, e para aqueles grupos de risco no público. Entretanto, há de se ter o bom senso. Então, a gente não pode viver neste momento visando a angústia e o estresse das pessoas. É um momento em que a equipe médica da saúde, todos, devemos trabalhar pelo equilíbrio da sociedade, do meio que a gente vive, porque temos muitas coisas sérias acontecendo ao mesmo tempo, né? Não só H1N1, a gente tem a preocupação com Zika, com chikungunya, com dengue, o inverno vem aí, a gente também tem meningite, quer dizer, a gente tem que ir tocando
cuidando da nossa vida e cuidando dos doentes. E para aqueles que estão doentes, a informação é que não entra em pânico. Tem medicamento para todos os doentes. O medicamento que é o oseltamivir está disponível. Ele está descentralizado. Ele não ficará apenas no HC. Ele está disponível no HC, na Santa Casa, no Hospital da Unimar, no pronto atendimento do Prontomed, nos PAs, né? Então, assim, público, privado, convênio, SUS, todos terão direito de acesso ao tratamento. Mas a gente tem que ter ponderação, calma e usar as medidas clássicas, bastante hidratação, receita da avó, né, de bastante suco de limão, suco de laranja. E eu diria, está tendo reportagem que gere pânico, desligue a televisão. Se o jornal está fazendo alguma matéria de sensacionalismo, deixe o jornal de lado. Eu acho que a mídia, nesse momento, ela é fundamental para sanar o momento que, nesses últimos dias, Marília está vivendo. Isso não existe, isso está sendo criado pela internet, por grupos que vivem em função desta angústia, né? Zaps, mãezinhas, calma, né? Eu tenho recebido ligações, inclusive, de professoras, de diretores de escola, porque as mães estão apavoradas. Então, não é para isso, de forma alguma. Tá? Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Então, fica essa mensagem para todos os telespectadores da TV Sol. Muita calma e vamos tratar um pouquinho da higiene, dos princípios básicos da higiene para evitar aí qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de gripe. João Paulo Santos para a TV Sol. Muito bem, lavar as mãos, né? Então, o tempo todo, sempre que você se lembrar, claro que em ambientes públicos, né? Em circulação, muita gente circulando, então você tem que tomar mais cuidado, o álcool em gel, que tem muita gente usando. E a doutora explicou bem aí também, né? Porque se você começar a entrar em pânico, essa histeria coletiva, não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente tem que se organizar, prevenir, obviamente, né? E manter toda a cautela possível. Mas a vacina, eu acho que, né, aquela coisa de prevenção não faz mal a ninguém, a vacina ajuda e muito. Se tiver oportunidade, eu acho que tem mais mesmo que se levar mesmo, deixar levar, né, por essa oportunidade e usar sim, né, se vacinar as crianças, vacinar os idosos. Eu acho que vale a pena, né? A gente tem que usar essa ferramenta aí para evitar qualquer problema futuro.